Já parou para pensar o que acontece quando um dos postos mais importantes da história fica vago assim, de repente? Hoje, a gente vai mergulhar na história fascinante e que muita gente nem lembra de Matias, o homem que foi escolhido para preencher o lugar deixado por Judas Iscariotes e restaurar o número sagrado dos 12 apóstolos. A primeira coisa que vem à cabeça é por que essa pressa toda? Com tudo o que estava acontecendo, por que era tão urgente achar um substituto para o Judas? A resposta para isso, olha, nos leva direto para o coração da missão e do simbolismo daquele grupo original de apóstolos. Para entender essa urgência, a gente precisa voltar no tempo, para aquele exato momento. Jesus tinha acabado de subir aos céus e os discípulos estavam lá, em Jerusalém, todos juntos em oração, esperando a promessa do Espírito Santo. Só que tinha uma ausência que pesava no ar, um lugar vazio que precisava ser preenchido. A falta de Judas não era só ter um membro a menos na equipe, era algo muito mais fundo. Era uma espécie de fratura espiritual e simbólica que colocava em risco a identidade e a missão do grupo inteiro. E aí que Pedro toma a frente. Ele se levanta no meio da galera e enquadra a situação de um jeito, olha, surpreendente. Ele não fala daquilo como uma tragédia inesperada, mas como o cumprimento de uma profecia. Segundo ele, a queda de Judas já estava prevista lá nas Escrituras. Pedro não estava só dando uma opinião, não. Ele cita diretamente os Salmos. E a profecia que ele usa tem duas partes. A primeira fala que o lugar de Judas ia ficar vazio, e a segunda é uma ordem bem direta, que outra pessoa assumisse a função dele. Ou seja, para eles, a necessidade de ter um substituto vinha de uma ordem divina. E essa palavra, encargo, é a chave de tudo. Não era um posto qualquer. Essa palavra significa um ofício, um ministério, uma função apostólica oficial. Eles não estavam só, tapando um buraco. Eles estavam restaurando um ofício sagrado. Mas a urgência não era só por causa do cargo vago. Era também por causa de um número muito específico, o número 12. 12. Esse número não foi acidental, de jeito nenhum. Ele tinha um peso teológico e histórico gigantesco para os primeiros seguidores de Jesus. Era um símbolo poderoso. E ter só 11 apóstolos quebrava completamente essa simbologia. E aqui está a conexão. O número 12 era uma referência direta às 12 tribos de Israel. Os apóstolos eram o símbolo da fundação de um novo Israel, um povo de Deus restaurado. Então, manter esse número intacto era uma forma de dizer que esse plano de restauração continuava de pé. O próprio Jesus tinha feito essa ligação. Ele prometeu aos 12 que eles se sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A matemática aqui era teológica. 11 apóstolos para 12 tribos, a conta simplesmente não fechava. Ok. Então a gente já entendeu que precisavam de um substituto. Mas quem poderia ocupar uma posição tão importante? Não era qualquer um, não. Os critérios eram bem específicos e, olha, bem rigorosos. A descrição da vaga era incrivelmente exigente. O candidato precisava ter acompanhado todo o ministério de Jesus, desde o comecinho lá com João Batista até o final com a ascensão. E o mais importante de tudo, precisava ser uma testemunha ocular da ressurreição. O que isso quer dizer? Que o novo apóstolo não podia ser um recém-chegado, alguém que apareceu do nada. Tinha que ser alguém do círculo mais próximo, com uma história longa e comprovada de fidelidade, alguém que viveu tudo aquilo na pele. Com os critérios definidos, a comunidade apresentou 2 homens que se encaixavam perfeitamente no perfil. A história agora se afunila para uma escolha entre 2 candidatos que eram igualmente qualificados. De um lado, tínhamos José, chamado Barsabás, que também era conhecido como Justo. Do outro, Matias. O texto da Bíblia não faz nenhuma distinção entre eles. Os 2 eram homens de fé, com um histórico impecável e cumpriam todas as exigências. E aqui, a atitude dos apóstolos é impressionante. Em vez de debater, ou de fazer campanha, ou de votar com base em preferência pessoal, eles fazem algo totalmente diferente. Eles oram. É um jeito de reconhecer que, embora os 2 fossem qualificados por fora, só Deus conhecia o coração de cada um. Então, como é que a decisão foi tomada? Pelo lançamento de sortes. Pode parecer meio estranho para a gente hoje, né? Mas era uma prática bem comum no Antigo Testamento, usada para discernir a vontade de Deus. E vale lembrar que isso aconteceu antes da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, que se tornaria o novo guia da igreja. E o resultado foi claro. A sorte caiu sobre Matias. A partir daquele momento, ele foi oficialmente contado junto com os 11, e o grupo dos apóstolos estava completo de novo. O número 12 foi restaurado. Mas é aqui
que a história dá uma virada inesperada. Depois de toda essa preparação, de todo esse processo cuidadoso para escolher o Matias, o que acontece com ele? E é nesse ponto que a história fica intrigante. O silêncio. A Bíblia detalha as qualificações do Matias e como ele foi escolhido. Mas depois disso, nada. Ele nunca mais é mencionado. A gente não sabe onde ele pregou, se fez milagres ou como morreu. E esse silêncio ensina pra gente algo muito profundo. A importância do serviço de Matias não se mede pelo número de vezes que o nome dele aparece nas páginas seguintes. O papel crucial dele foi restaurar a integridade simbólica dos 12, e ele cumpriu esse chamado. O valor da fidelidade não está na fama. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história de Matias, o apóstolo silencioso, levanta uma questão sobre o que a gente realmente valoriza. O que o silêncio sobre ele nos ensina a respeito do serviço fiel, aquele que é feito longe dos holofotes, mas que no fim das contas pode ser essencial para o propósito maior,